Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estou passando aqui para falar sobre o meu artigo. Bem, o meu artigo ele possui como título a aplicação da teoria das capacidades na educação inclusiva, a visão de Nussbaum sobre a diversidade. O que eu pretendo falar sobre esse artigo? Qual seria o objetivo desse artigo? Bem, eu falo sobre a importância da educação inclusiva tanto para os alunos com deficiência, tanto para aqueles que não possuem deficiência, e eu uso como um marco teórico dessa minha análise essa teoria da filósofa Martha Nussbaum. O que a Martha fala sobre a questão da educação inclusiva e por que eu fiz essa conexão entre esses dois temas? Bem, Martha tem um extenso estudo sobre a questão da teoria das capacidades, nos quais ela define 10 capacidades super importantes para uma vida plena, uma vida que valesse a pena ser vivida, uma vida, como ela mesma fala, digna de ser vivida. E entre essas capacidades, ela define a educação como sendo a chave para que possa se abrir, digamos assim, as demais oportunidades de se conseguir essa vida digna. Então, ela usa essa educação para essa abertura das oportunidades para que cada um possa atingir a sua vida digna, a vida pela qual cada pessoa entenda ser digna. Quando nós pensamos em relação a essa teoria, em relação à educação inclusiva, o que a gente tem que ter em mente? Esse oferecimento dessas oportunidades para todas as pessoas, não apenas as pessoas que não possuem deficiência, mas sim para aquelas pessoas com deficiência, os alunos com deficiência, nós conseguimos garantir a essas pessoas essa abertura dessa porta através dessa chave da educação para o atingimento de todas essas oportunidades, para que a vida possa ser digna de acordo com o que cada um pense sobre o que seria sua própria vida digna. Interessante que essa autora, ela entende que, veja, ela começa falando sobre a questão do contrato social, ela fala muito sobre a questão da justiça social, ela começa falando da teoria da justiça de Rawls, e ela fala o seguinte: se nós nascemos totalmente dependente, praticamente morremos totalmente dependente, essa situação de independência é muito curta na nossa vida. Para que a gente seja obrigado a pautar toda a nossa vida por um período curto de dependência. E aí, com isso, ela começa a falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. E veja, ela entende que todas as pessoas são diferentes. Então, essa diversidade já seria uma característica do ser humano. Então, ela não consegue dissociar o ser humano dessa diferença. E aí ela inclui nessa diferença todas as diferenças. E por isso que nós conseguimos fazer um paralelo sobre a ideia da teoria dela, da teoria das capacidades, com a educação inclusiva. E aí, pegando nesse gancho dessa questão da nossa limitação normal durante a vida, ela utiliza isso para que a gente consiga garantir a todos os alunos, tanto os que possuem ou não deficiência, embora esse não seja o termo correto, mas as pessoas com deficiência ou as pessoas sem deficiência, um grau de oportunidade para que elas possam atingir aquela vida que elas julguem ser aquela que elas gostariam de viver. Então ela faz um contraponto. Diferente seria se você ofertasse uma educação e a pessoa não quisesse participar daquela educação inclusiva. Isso é diferente daquela pessoa que sequer tem acesso. Martha Nussbaum, ela estudou muito com o Amartya Sen. E o Amartya Sen usava um exemplo, só para eu fechar o meu raciocínio aqui, falando o seguinte: quem decide fazer jejum vai ter o mesmo conjunto capacitário de escolhas em relação àquela pessoa que não tem comida, certo? No final das contas, o jejum é o mesmo. Mas esse conjunto capacitário foi igual para os dois? Não. Para aquele que decidiu fazer jejum, ele tinha opção de comer. Para as pessoas que passam fome, elas não têm essa opção.
Então, quando a gente pega essa análise da teoria das capacidades e coloca em relação ao oferecimento dessa educação inclusiva, a gente percebe que essas pessoas sequer tinham acesso. E agora a gente entende que essas pessoas precisam ter acesso. E aí elas vão escolher se elas vão participar ou não dessa educação inclusiva. No meu artigo também, já estou terminando com o meu tempo, eu trago algumas normas do direito brasileiro e eu termino o meu artigo falando sobre uma ação direta de inconstitucionalidade em que a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, eles entraram com um pedido em relação ao Supremo para que não fossem eles obrigados a oferecer educação inclusiva, alegando praticamente questões financeiras. Graças a Deus, o STF entendeu que toda a sociedade é obrigada pelo oferecimento dessa educação inclusiva e isso vincula todos os demais órgãos judiciários. Então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.